Grace, falei, Diretamente da Califórnia? não, no Espírito Santo. Que honra, hein, Thiago? Grace, Thiago, estamos com uma presença ilustre aqui hoje, né? Rose Grace, diretamente da Califórnia? não é não? No Espírito Santo. Quem diria, Que honra, hein, cara? Thiago? Que honra receber você aqui, Rose. Cara, a Seja honra é bem-vinda, toda tá? minha de vir aqui nesse estúdio muito legal de vocês. Pô, obrigado, prazer é todo nosso. Mas vamos colocar uma conversa já, né, nesse podcast aqui. Vamos falar Vamos esquentar a conversa, né? de MMA. Como é que tá essa visita? Foi só para passear ou veio fazer alguma agenda da confederação? Como é que tá, Rose? Na verdade, 100 anos da família Grace. Meu pai recebeu um prêmio no Planalto, de um senador. E foi muito legal de poder participar isso com o coroa. E foi muito engraçado. Eu falei, ai, pai, não sei. Será que esse senador, se ele pagar minha passagem, eu vou. Ele, calma aí que eu já vou te ligar. Aí ele me ligou de volta, ele, minha filha, o senador é muito, tem um senador aqui que ele é muito seu fã, ele quer muito que você venha, falou que vai pagar sua passagem, sua viagem toda. Aí eu falei, meu fã, sabe dos seus trabalhos, gosta muito de você. Eu, que senador é esse, pai? Eu falei, que senador é esse que eu não sei? Ele, Rorion Grace. Falei, ai, meu Deus do céu. Aí foi muito legal. Aí meu pai, né, convidou a mim e meus irmãos, minha irmã, para poder vir participar e prestigiar e tudo. Foi muito legal. E foi uma viagem incrível, assim, de poder ver o meu pai recebendo a homenagem tão merecida dele, de todo o trabalho, o esforço dele. Meu pai morou na rua, né, trabalhou de faxina, lavou louça nos Estados Unidos, correu atrás do sonho americano e conseguiu. Então poder ver nessa virada dele estar ali sendo homenageado naquele planalto com aquele tapete azul lindo ali dos senadores, foi incrível a experiência. Bacana, Incrível. bacana. E me conta mais, assim, dessa viagem. É uma viagem de quanto tempo você tá aqui no Brasil? 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. E dá pra fazer tudo? Não dá pra fazer tudo, não, mas a gente dá uma apertada, né, os dias estão sendo bem corridos, mas foi muito legal, porque, tipo assim, eu vim para o Rio, fiquei uns dias lá, resolvendo umas coisas, daí eu fui direto pra Brasília, e aí em Brasília eu peguei uma carona para o meu primo pra vir pra cá, para o Espírito Santo, queria muito encontrar com vocês também, vim aqui e tudo, eu Obrigado. falei: "Ah, cara, vou lá de uma vez e ver meu Legal. afilhado que Na mora aqui verdade, também". esses dias eu tava dando uma olhada lá, já fez 1 ano já que a gente se fala, Aí, ó. mas Jura? sempre assim, online, E não né? sei o que você E o primeiro encontro presencial. aí, tá vendo? Esse mundo digital tem isso, né? É, não, verdade. Mas assim, foi muito legal. E aí, quando eu cheguei lá em Brasília, o Guilherme Bravo, que é o regulatório, foi lá, o Martin, que é o médico, o Elton, advogado. Então foi muito bom ter a presença deles assim junto para a gente poder encontrar. Aí a gente encontrou o ministro da Saúde, várias coisas e questões e preocupações que a gente tem na confederação. A confederação não quer virar uma confederação de fazer evento, entendeu? O evento é ótimo, é legal. Mas a gente tem muitas preocupações muito acima e além disso. Porque todo mundo pode fazer evento, mas quem está cuidando dos atletas e educando os eventos, educando os atletas? Então, acho que essa é uma pegada muito importante para mim, era encontrar com o pessoal da educação, era encontrar com o ministro da saúde, era encontrar com pessoas que estão alinhadas no mesmo propósito que a gente, de dar a educação e um sistema melhorzinho. Então, tem muita coisa legal que eu não sabia, que eu aprendi essa semana. Tem o UnaSUS, né, que fornece cursos online para todas as pessoas que querem aprender sobre tudo isso. Você vê o Tiaguinho Tavares que me falou sobre isso. Aí ele é neurologista e psiquiatra, né, e tá terminando agora a medicina do esporte. Ele: "Quando eu tô de bobeira aqui, eu vou lá e fico assistindo os vídeos do UnaSUS". Eu falei: "Tiaguinho, fala sério". Ele: "Não, é mas super educativo e tudo". E aí quando eu cheguei lá em Brasília, a minha pegada era mais essa, era saúde e educação acima de tudo. E foi muito legal, porque eu acabei conhecendo umas pessoas que estavam no mesma linhagem de pensamento, Que né, legal, que legal. deputados e senador e o ministro da saúde, então eu vi que tá todo Ministro da mundo Saúde também? eu conheci ele, exatamente. E a mesma coisa, de poder educar, e eu sei que o que a gente está fazendo agora, usando o MMA, é uma coisa que pode ser, dada para todos os outros esportes também, para todos os outros atletas, e é uma coisa universal. Quando você ensina um atleta sobre educação financeira ou sobre, a saúde do cérebro, essas coisas todas, pode ser qualquer esporte pode aprender disso, né, uma Aham. coisa que vai para todo mundo, que é um atleta profissional, Legal. E assim, eu vejo você bem aguerrida nessas pautas da saúde do atleta, né? Do Sim. desenvolvimento dele como todo, né? Não só como o atleta ali, mas a vida pessoal dele, né? A saúde. Eu vejo que você entra em bastante questões, assim, né? Voltado da saúde. É, por que essa visão que você tem, Rose, assim, do atleta simplesmente não pensar somente na carreira, no dinheiro, mas na saúde física, mental? Da onde que surgiu esse interesse de cuidar de algo que poucas pessoas falam, né, Thiago?
dessa saúde? Na verdade, eu tô muito envolvida na nossa comunidade, e eu tenho um grande entendimento que as pessoas saem da carreira que eles criam, né, deles, quebrados fisicamente, quebrados financeiramente, né, Aham. quebrados mentalmente, emocionalmente e tudo mais. Então, assim, porque eu entendo a realidade deles, não só após, mas durante a carreira deles da luta, esses caras falam comigo coisas que eles não falam para a família nem para o terapeuta deles. Pode perguntar a qualquer um deles que conversa comigo direto: "Pergunta, você fala para o teu terapeuta, para tua família o que você fala para Rose?" E às vezes nem fala isso em entrevista, porque isso pode até comprometer, às vezes, a É, carreira dele, né. na verdade não existe razão de manter uma cortina em cima desse assunto, né. A verdade é que se você fala sobre o assunto, se você abre a porta para o assunto, você vê que uma pessoa que está às vezes sofrendo sozinha pode escutar isso e falar de repente: "É isso que eu estou sentindo, isso é Aham. normal, isso é você Acaba que tem". você vira uma mãezona pra essa turma, Né né, não? Tem uns que porque me chamam de mãe. Mãe, você não tem mamusca, eu falo: "Que isso?" Na verdade o relacionamento que eu tenho com eles é, assim, mais de irmã mais velha, de mãe mesmo, de cuidadora deles, e eles sabem disso, a gente tem um relacionamento bom. Não só aqui no pessoal do Brasil, mas dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, estamos com todos eles, todos meus Conectados, né. são todos meus pintinhos ali embaixo da asa da mãe. E a razão que é muito importante é acabar, quebrar o estigma de um esporte que é não a grande maioria é masculina e homem, vocês sabem disso. Vocês têm a tendência de pensar que vocês têm que levar tudo sozinho no peito, e que vocês têm que resolver É. tudo, vocês têm que fazer tudo sozinho, e que vocês são os provedores da família de vocês, e você não pode dar uma, né, uma estremecida na base. Na verdade, não é isso, porque precisam de apoio emocional, o apoio de saber que você tem uma pessoa que você pode ligar. Eu tenho um atleta de MMA, assim, das antigas, que ele me liga sempre às 6 horas da manhã, quando ele não tá bem. Aí ele me liga às 6 horas da manhã, é sempre aquele horário, porque o que que é 6 horas da manhã? A família dele acorda às 7, e ele Aham. passou a noite em claro, passando aquelas coisas todas, às 6 horas da manhã é o horáriozinho que ele consegue me ligar. Daí ele me liga e fala: "Não tô bem hoje. De hoje eu não sei se passa". Criou esse vínculo, essa consideração de Exato, de me falar que ele não tá bem aquele dia. Aí eu converso e tudo, não sei o quê. Assim, eu tô preocupada com as pessoas que me falam que elas não estão bem, mas eu tô muito mais preocupada do que com as que eu não sei de nada, aham. né, Tá silencioso, né. exato, as que estão super mega felizes que você fala: "Cara, ele tá muito depressivo, mas agora ele tá super bem, eu não tô nem preocupada com ele esses últimos 2 dias". É mais ou menos isso, entendeu? Aí, tipo assim, eu vou dar um exemplo, assim, random que aconteceu há pouco tempo atrás, o Pepei, ele faleceu numa prisão lá na Flórida, e ele literalmente, ele me ligou numa quinta-feira, e ele falou comigo no telefone, falou com a irmã dele, falou com a mãe dos filhos dele, e ele falou: "Cara, hoje é o dia mais feliz da minha vida aqui, eu tô muito feliz, hoje eu falei com você, falei com a minha irmã, vi minha irmã no vídeo". Ele estava tão feliz, ele me ligava todo santo dia. Ele estava tão feliz na quinta-feira, que eu não me toquei que na sexta ele não me ligou, não achei grandes coisas, eu falei: "Cara, ele tá mega bem". No sábado eu não me toquei que ele não estava mal também, e aí no sábado, 2 horas da manhã, na noite de sábado para no domingo, seria 2 horas da manhã, o policial foi na minha casa e me avisou que ele tinha falecido. Então assim, você nunca sabe o que que eles estão passando, e infelizmente é uma coisa que o que eu sinto, né, eu sei que não tem nada a ver comigo, eu não podia ter feito nada diferente, mas você sempre fica: "Será que eu devia ter feito uma coisa É. diferente? Será que eu podia ter não sei o quê? Será que eu não". Mas não é, a realidade eu nem posso fazer isso comigo, é errado, e nem vou Sim, fazer sim. isso, porque cada um é cada um. Mas é que de vez em quando dá esse sentimento de que eles mais ou menos escaparam, né. O que eu Uhum. sinto, assim, é que eu tô, tipo, jogando bolas pro ar, e de vez em quando uma bola cai. Aham. E não é um sentimento normal, por N motivos, né, ou que ele não tá bem aquele dia, ou que o cara vai não, às vezes eles têm um acidente de carro que na verdade não é um acidente de carro, é uma coisa que eles jogaram o carro deles em algum lugar. Sim. Então, assim, eu sempre tenho que ter essa pegada de poder entender, e eu tô começando a amadurecer e entender. Agora, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou médica, eu encaminho para os especialistas, mas, assim, existe uma epidemia de saúde mental muito complicada. E com esses caras, a gente não sabe, até depois da morte deles, se é uma coisa realmente mental, emocional, ou se é biológica. Aham. Se vem dos sintomas da doença por causa da pancada repetitiva Sim. Uhum. na cabeça. Ô Rose, e o fato de, já passando um pouquinho pra confederação agora, né, você assumiu a confederação acho que em fevereiro, né, Sim. desse ano. Tem um pouco a ver com essa questão de poder ajudar mais esses atletas, você conseguir ter, mais braço para conseguir abraçar esse pessoal e Ter ajudar mais essa ferramenta, turma, ter né, mais de ferramenta? Eu
vejo muita confederação e federação no mundo todo, né, e elas não são federações e confederações que fazem nada em prol do atleta, elas são máquinas de fazer evento e dinheiro. Então não é nunca foi a intenção de fazer alguma coisa dessa, assim, eu gosto acho o evento interessante, acho o evento muito legal, sim. Faz parte, né. Exato, mas você tem que montar uma estrutura e uma fundação forte para poder botar esses eventos em cima. Você tem que ter um tipo mínimo de educação, financeira, de educação sobre assédio sexual, educação sobre a saúde mental, saúde do cérebro, tudo mais, né, todos os tipos de educação, até para o cara poder ler um contrato básico, ou saber se você for num evento, tem ambulância no evento quando você for lá? Tem esse tipo de ambulância? Qual o tipo de ambulância que tem que ter no evento? A gente educando a nossa comunidade, através da educação, você vai preparar grandes profissionais, campeões, o que for. Mas você tem que dar uma base para eles, porque caso o cara, de repente, quando você educa esse pessoal, eles de repente falam: "Cara, luta rápido de repente não é para mim, eu vou querer trabalhar com design gráfico fazendo pôster, eu vou querer fazer outra coisa". Quando eles começam a entender as consequências da luta na vida deles no futuro, tem uma possibilidade que eles vão mudar de ideia. Existe essa possibilidade, né. Sim. E instrui melhor, né, prepara melhor, porque a gente sabe que não só no esporte, no MMA, mas a questão financeira, impede muitos atletas, às vezes com potencial, mas às vezes não tem um patrocínio, não tem nem instrução de como buscar um patrocínio, de como estar perto de pessoas que podem ajudar, os empresários e tudo mais, então a questão econômica também é um fator muito importante. Antes e depois. Antes você não sabe como fazer. Aí você vai, ganha a luta, ganha o bônus da noite, ganha isso tudo, faz muita E grana e depois, perde né? tudo. Perde tudo. Tipo assim, tem vários que eu lido diariamente ou constantemente, que são os caras que fizeram muito dinheiro, tô falando milhões de dólares, e perderam tudo. Não tem um cente hoje para contar a história. Então, assim, tanto que quando teve esse processo do UFC agora que eles estão recebendo a grana deles todos e tudo, uma coisa que eu bati direto: "Olha, aprende que esse dinheiro não é a sua aposentadoria", porque na verdade, essa grana do UFC era para eles terem recebido mais ou menos US$ 6 bilhões para ser distribuído entre esses caras. Só que eles fizeram um acordo de 375 milhões. Então os lutadores, um terço desse dinheiro vai para os advogados, então os lutadores não ficaram com quase nada. Sim, alguns ganharam, todo mundo falou publicamente, eu não sei o número, mas eu só estou indo baseado no que foi publicamente, Aham. que o Anderson Silva ganhou US$ 10 milhões. Beleza, mas teve outros que ganharam só US$ 20 mil, Quando a gente entendeu? olha quando fala o montante total, dá a impressão que é muita, muita Não é grana, muita nada. coisa, É. mas quando você vê na ponta mesmo que sobra para o atleta, É. acaba que não é tanto. Advogado, Não, imposto. imposto, não tá aposentando ninguém, não tá fazendo o que eu falei para eles: "Olha, pega esse dinheiro e investe para você fazer dinheiro de volta". Aham. Mas não adianta, os caras tem uns que são burros pra cacilda, e já gastaram o dinheiro já, eu falo: "Cara, até ai meu Deus do céu, como assim? Você comprou o quê, cara?". "Ah, eu comprei uma Mercedesinha nova", eu: "Meus idiota, você não tem nem onde morar direito, tá comprando Mercedes. Pô, Rose, deixa eu aproveitar um pouco a vida". Eu falei: "Ah, pois não, É, tá e às bom". vezes falta, né, essa instrução, assim, já de Essa base, né. essa falta de instrução de base, então agora Às vezes pela cresce muito rápido, né. muito rápido, não sabe o que fazer nem com a fama, nem com o dinheiro, e como é muito fácil fazer o dinheiro lutando, "Ah, vou fazer uma lutinha, eu ganho a grana", eles sempre correm atrás dessa solução, porque eles Aham. sempre voltam para a época que eles estavam no pico. Então eles acabam a carreira deles voltando para fazer umas lutas horrorosas, para fazer um pouco de dinheiro, para poder cobrir o buraco, mas não é É. sustentável essa vida. Esquece que tem uma hora que não vai ter mais luta, né. Então assim, ele sempre tá hoje contando com a luta de amanhã, né, pra poder fazer a Infelizmente, sempre aparece alguma luta, que for horrorosa, mas aparece, que for para servir de degrau para uma outra pessoa, aparece É. luta. E assim, os promotores, os managers, então não preciso nem falar, a maioria não está nem aí para o atleta, quer fazer o pedaço da bolsa dele, dane-se. Eu falo para atleta sempre que me pergunta: "Você não precisa de manager, você vai fazer o manager para quê? Ele vai escolher sua luta, ele vai catar patrocínio em você? Dá uma porcentagem disso aí para outra pessoa". E se puder usar alguém dentro de casa, melhor ainda, uma esposa que você confie, um irmão, um familiar, alguém que você Uhum. confie que vai fazer Que tem isso, uma habilidade mínima ali pra não conduzir as precisa de negociações. nada para ser manager, entendeu? Entrar no UFC, isso é uma coisa muito importante de entender. Entrar no UFC, entrar nessas organizações não é difícil, é fácil. O problema é se manter lá. O problema é você não só se manter, como se preparar para quando você sair de lá, você ter alguma coisa, o que que você vai fazer quando você sair de lá?
entendeu? Então isso é uma coisa que não é muito pensada. Eu quero ir, você vê os garotos vendendo bala no sinal para poder competir num europeu. Tudo bem, você ganha medalha. O que que é a medalha? A medalha vai enferrujar, gente, você não leva nada disso Aham. aqui da vida para você. Você tem que realmente, fazer as coisas do bem, se preocupar o que que você vai usar como carreira, o que que você vai ter duradouro, estudar, investir, entendeu? Não vai gastar seu dinheiro com besteira, pega esse dinheiro, dá de entrada num apartamentozinho ou começa um businessinho, faz alguma coisa para você não gastar com bobeira para poder, né, achar que o dinheiro vem muito fácil. Tudo que vem muito fácil, vai muito Vai fácil também. fácil. Legal. Ó, o bate-papo tá bom, mas e o final do ano tá aí também, né. Rose, o que que você tá preparando aí para ano que vem? Quais são seus planos sobre a confederação, sobre o universo das lutas, sobre tudo isso que a gente tá conversando, da saúde do atleta? Já tem algo que você pode dar um spoiler pra gente? Então, eu na verdade, o foco ainda é essa base de educação muito forte para o atleta. Realmente tem alguns eventos diferentes que eu quero fazer aqui no Brasil, que a gente já sabe, jiu-jitsu sem kimono, jiu-jitsu submission only, sem pontos, sem vantagem, sem essa palhaçada toda que existe hoje em dia, e poder mudar os eventos para cá para o Brasil. Eu acho que essas reuniões em Brasília foram essenciais para poder botar o foco, porque assim, eu não posso ir para o passo 2 ou 3 se o um não está Sim. pronto. Então, assim, eu preciso a educação deles é fundamental. A seletiva deles vai começar, acho que fevereiro ou março, o Rick sabe exatamente mais ou menos o que que como a gente vai fazer isso, mas a seletiva não é uma seletiva que eles têm que lutar, eles só vão mandar todas as informações, todas as lutas que eles já têm, e a gente Aham. dá uma olhada, ver o que está faltando e aonde vai encaixar essa galera. E realmente selecionar, eles vão ter que fazer todos esses cursos básicos aí primeiro, e quando eles fizerem todos os cursos, aí a gente vai poder falar: "Ok, você já fez isso aqui tudo? Então beleza, então agora você pode começar a competir aqui". A gente não está procurando fazer uma confederação que abra as portas para Deus e o mundo, acho que isso aí é parte da federação, a federação que tem que fazer essa seletiva, Aham. mas dar os recursos e as ferramentas necessárias para eles poderem, né, fazerem o evento deles e tudo. Mas sim, é mudança de regras, de repente um jiu-jitsu com tapa na cara, que eu tô louca para fazer isso. Que na verdade agora a gente está desenvolvendo essas regras nesse exato momento. Então eu fiz até um grupo hoje, eu botei lá as pessoas que eu quero que desenvolvam essas regras do jiu-jitsu com tapa na cara, eu botei todo mundo no grupo hoje, falei: "Galera, me ajuda aí, porque regra eu não vou me meter. Eu só não quero palm strikes para não quebrar a cara de ninguém", é mais ou menos isso. Então eu fiz um time de ponta, tem 4 pessoas nesse time que eu acho que são botei Pedro Riso, meu tio Royler, Paulão Filho e Pedro Valente. Ah, o Falei: time de peso aí, hein. decide aí pra mim como é Não que é tem que ser possível, essas essa turma tem regras". que resolver, né. Vão resolver, eles têm que vir com uma regra aí. E assim, mas a confederação tá, assim, é uma coisa muito louca, porque as coisas são um pouco mais demoradas no Brasil do que o normal, do que eu tô acostumada. Aham. E também tem muita coisa que eu tô aprendendo, porque eu não sei exatamente como é que funciona, tipo, o que que exatamente você faz? Quais são as suas, né, os seus Atribuições. talentos? O que que eu como é que funciona você com você? Como é que é isso tudo? Então, assim, esses últimos meses foi muito, tipo, realmente pentear, né, que diz, ou assim, desembaraçar, Aham. né, Sim. e descobrir o quem é, o que é, como é que funciona. Então essa vinda para Brasília foi, assim, essencial, porque eu sabia que era o próximo ponto onde eu queria, e aí calhou do meu pai fazer o evento em Brasília. Na verdade, quando ele me falou primeiro, eu nem sabia que era em Brasília. Quando ele falou Brasília, eu falei: "Meu Deus, exatamente o que eu queria fazer". Então foi perfeito, os garotos vieram encontrar comigo, a gente encontrou com bastante gente lá, e foi super, Proveitoso, né. nossa, demais da conta. Que bom. Muito mais do que eu esperava, na verdade. A recepção foi boa, né. Foi incrível, excepcional. Tipo assim, e os deputados e as, né, o senador, todo mundo feliz de poder fazer alguma coisa com a minha família, comigo, entendendo que a minha pegada é mais da saúde, da educação, né, para nossas comunidades, usando, obviamente, eu quero poder que os caras, eu quero um dia, o meu sonho seria que esses caras possam chegar num SUS assim, ou eu não sei qual é o outro nome do outro, é SUS e tem o outro, mas que eles possam chegar nessas clínicas, assim, públicas e fazer todos os exames que eles precisam sem ter Sim. nenhuma, né, sabendo, mantendo Entenden todo mundo, entendendo, a especificidade de cada um, né, de cada exato. atle que é um atleta, que tem situações que são bem específicas dele Exato. ali, né. E eu quero poder pegar a saúde deles desde criancinha, os exames desde pequenininho. Por que que acontece? Se a gente fizer isso desde o começo, quando eles são crianças, e acompanhá-los até, você vai diminuir o cara que vai precisar de menos cirurgia, vai custar menos ao governo
sistema público de Sim. saúde. Então eu acho que é uma coisa essencial que a Prevenção gente também, né? absolutamente, não é só de você educar os caras, mas é educação, é prevenção, entendeu? Então, assim, poder conhecer o ministro da saúde, poder conhecer os deputados e as pessoas que a gente conversou lá, foi assim, super incrível e tá todo mundo alinhado na mesma ideia. Direção, né? Na mesma direção, o que é muito legal. E foi um dos secretários já falou: "Poxa, é muito diferente, porque você chegou aqui completamente com uma visão, eu achei que você ia falar o que todo mundo Você não veio fala". pegar dinheiro pra fazer Eu não vim evento, né? pegar dinheiro pra você não veio pegar dinheiro para fazer evento, você veio pegar aqui, botar tentar organizar e fazer com que esses outros eventos também tenham um mínimo de respeito com os atletas e façam eles a ter esse aprendizado. Porque o que eu tô sabendo aqui no Brasil hoje em dia é que as coisas são muito mal feitas. Vocês fizeram um serviço incrível com o trabalho de vocês com o evento, eu sabia que vocês estavam tentando o máximo. Tem a mesma pegada a mesma visão de fazer o bem, de cuidar do atleta. Você não quer ferrar o cara. Mas eu vejo evento aí fazendo cada coisa cabulosa. Total selva. Rose, falamos aqui um pouquinho da sua vontade de cuidar da saúde dos atletas, falamos um pouco também da sua visita em Brasília, falamos também dos seus planejamentos aí, do planejamento da confederação para 2026. Agora vamos tentar deixar esse papo um pouco mais descontraído, né? Tem algum caso assim que você poderia contar que foi curioso, engraçado, ou que você passou algum aperto com algum lutador famoso, ou que você Não precisa conhece? falar quem é não, é só contar a É, história. algo assim para nossa audiência aí rir um pouco também, algo engraçado assim, mas que no final deu certo? Eu só tenho desgraça com esses caras. Só desgraça. Ah, cara, deixa eu pensar. Situações engraçadas com esses atletas. Aham. Eu gosto de zoar, né, então eu tenho que Aham. pensar alguma coisa que eu zoei alguém muito bem, porque, cara, os atletas, todos eles, assim, no grupo, por exemplo, a gente tem um grupo lá que eu vou mostrar o áudio pra vocês, Meu Deus, vendo? aí é ao Esse vivo. chama o áudio esporro, o áudio esporro. Eu tenho um grupo lá do pessoal que vai receber a grana do UFC, e alguém falou que tinha que ter um adiantamento que podiam receber o adiantamento do dinheiro. Aí eu falei: "Que adiantamento?" E aí eu mandei no no grupo, eu falei: "Nã", já botei assim pra vocês verem, tem o sinal esporro, né. Aham. Mas não foi brabo o esporro não, tá. Vou tocar aqui pra vocês verem. Coloca aí no microfone aí. Deus o livre, vamos lá. Aí, todo santo dia, um de vocês me liga pedindo ajuda para receber o dinheiro antecipado por razões que, na minha opinião, não são nem um pouco necessárias. Por exemplo, uma engravidou a amante, outra que a namorada está pressionando para casar, quer comprar uma aliança para ela não terminar e abandonar o namoro, porque está sem emprego, porque quer dar entrada numa academia, ou simplesmente porque não quer esperar. Pelo amor de Deus, parem com essa loucura, tá? Se vira até lá. Mais importante ainda, deixa de ser burros e usa esse dinheiro para fazer mais dinheiro. Tira essa mentalidade de pobre da cabeça, pelo amor de Deus. Se você ainda não ligou para a Karen para fazer um planejamento de como você vai multiplicar esse dinheiro, você está perdendo tempo. Olha Então, isso. para de perder meu tempo, o seu tempo, e não me chama mais com esse papo de adiantamento, que eu não vou ajudar ninguém aqui a se prejudicar. Segura a tua onda aí e ponto final. Aí, então, alguns dão Forte, hein? risada, Forte, lógico. hein? Alguns dão risada, é ótimo. Famoso papo reto esse Aí aí. começa as respostas, né. Ô, Rose, eu tô precisando pagar a prestação da minha Porsche aqui. Vou emprestar juros, se alguém precisar é só chamar, Tem de tudo, né, 30%. Rose? Não, tem de tudo. Aí o Fabrício Verdun manda a cara do Vanderlei fazendo essa careta, sabe qual é? Sei, sei. Aí o Verdun vai e manda a cara dele mesmo, aí ele vai e manda a cara dele mesmo fazendo essa careta. Eles, tipo assim, aí começa todo mundo a zoar, um zoar o outro. Então assim, é muito engraçado, na verdade, é até triste você parar e pensar, né. É. Mas de vez em quando eu tenho que dar uns esporros nele, eu tenho que perder a linha e dar umas broncas Ô Rose, neles. essa galera toda tem seu WhatsApp pessoal, seu telefone pessoal? Você sabe que eu estava pensando nisso ontem mesmo? Eu Como é que falei com o você Rick. gerencia isso tudo? Pois é, o que que acontece? Eu vou ter que pegar um telefone novo, vou mudar de número. Vou mudar de número não, vou deixar esse aqui horário comercial e vou pegar um para eu poder atender minhas crianças, porque não tá dando mais. É. No último mês, eu acho que eu já pensei pelo menos uma vez por semana de pegar o telefone, tacar na água e sair correndo, porque É é muita cansativo. demanda, O né? Muita processo são É. demanda. quantos atletas? 1.226. Eu No atendo pessoalmente um pouquinho ou 322, fora 322 esposas, 322 managers, 322 coaches, 322 Vai multiplicando, tradutores, né? tipo assim, pessoas que traduzem, um amigo, não sei o quê. Aí quando você vê, você tem uma galera e assim, eu ajudo os caras
japonês, russo, chinês, espanhol e português, né, são as línguas. A Tô falando maioria do público aí, dos lutadores, são de qual nacionalidade, assim? Estados Unidos e Brasil. É, Assim, ó, Brasil. inglês e português. Eu nem vejo Estados Unidos e Brasil, as línguas que eu tô falando, Uhum. inglês Aham. e português. O russo eu me viro com eles um pouquinho, mas, tem uns, assim, que fazem a tradução pra mim e tudo, mas tem da Geórgia, que é outra língua, né, do país Geórgia, tem de Belarus, tem, tipo, outros países, outras línguas. Você imagina Aham. que são 150 línguas diferentes dentro do processo. Então você imagina pra traduzir tudo que é documento, pra fazer Sim. todas é muita Aí, coisa. às vezes é uma pergunta que espera uma resposta, que espera aí depois tem outra pergunta, porque não é simplesmente uma resposta, às vezes tem dúvidas que vão gerando, então a demanda é imensa, né. A demanda é imensa. E não só isso, assim, os caras às vezes querem mudar do tipo de banco. "Ah, vou receber um cheque, agora eu quero botar no banco. Não, eu Nossa. quero botar no Wire, agora que dá pra fazer não sei o quê". Eu falo: "Meu Deus do céu". Aí eles mandam e-mail, eu não recebo resposta, eu não recebi resposta. E eles ficam numa loucura, num nervoso, numa agonia. Tipo assim, eles me mandam mensagem: "Eu não recebi o meu ainda". Aí um vai receber: "Eu recebi o meu". "Eu não recebi o meu, eu não recebi o meu". E tipo, eu meio que de vez em quando eu bloqueio todo mundo de falar no grupo, senão eu vou ficar louca. Eu falo: "Meu irmão, Hã. pode parar, todo mundo de falar". Aí uns que não tem o mal entendido, tem não sei o quê, é bem complicado, tem que ter uma paciência de Mas você Jó. vê, né, que existe essa demanda, né, desse cuidado, a demanda jurídica, como você falou, financeira, às vezes a barreira da língua, né, né. Cara, às vezes o lutador só precisa de alguém para conversar, sabe. Às vezes eu tô conversando com eles, assim, eu boto o telefone do lado, eu continuo fazendo as minhas coisinhas, mas deixa eles falando, eles querem desabafar, querem contar, e eu escuto, tô ouvindo, mas eu tô falando com eles, eu tenho que ter uma paciência, porque tem muitos que passaram por muita eles têm às vezes um difícil entendimento de onde eles se encontram nesse exato momento, né, o que Aham. realmente é uma realidade. Então o cara chega pra mim, um cara que já passou a época dele, já passou tudo: "Poxa, Rose, tem um evento novo, será que você não pode colocar lá não, pra eu lutar no main event? Eu só preciso fazer uns 20 milhões, aí eu paro tudo, não sei o quê, isso vai ajudar". E assim, eles não têm, às vezes, o discernimento de saber o Uhum. que está realmente acontecendo em volta. Mas eu sou bem honesta, eu sou super honesta, eu falo a verdade, eu explico como é que é. E dentro desse contexto da conversa que a gente estava tendo da confederação, já existe ou você pensa em implementar algum tipo de suporte desse tipo, por exemplo, psicológico? A gente já tem, né, já existe isso, mas eu acredito que agora, com essas conversas que a gente teve em Brasília, Aham. dá para expandir um pouco mais para que o nosso governo dê esse tipo de ajuda, porque também eles querem poder fazer isso ao mesmo Uhum. tempo. E também tem através do Sindicato dos Atletas de São Paulo, que eu recomendo todos os atletas a registrarem lá, porque o Sindicato dos Atletas de São Paulo literalmente é o melhor que tem no Brasil É, todo, tá e mais ele bem estruturado, né? muito bem estruturado, eles dão um apoio. Quem é o presidente lá era o Martorelli, que ele era goleiro do Palmeiras. Então ele tem muito, sabe, ter uma pessoa que participou, que estava dentro do esporte e tudo, é sempre a melhor coisa. Aham. E eles são, assim, muito o Guilherme, que é o filho do Martorelli, é o advogado de lá, eles são muito preocupados em dar uma vida melhor para o atleta. Então eles têm faculdade online, se você se registra lá, se você for qualquer tipo de atleta, você registra no sindicato, você tem os direitos do sindicato. Os benefícios, né? Os benefícios. Então você pode fazer faculdade online de graça, você tem acesso a plano de saúde se Sério? você precisar, eles às vezes cobrem cirurgia para uma pessoa que não tem a Olha grana para isso. cobrir, então eles são assim, tipo, primeiro mundo no Brasil, é o Aham. Sindicato dos Atletas de São Paulo. Que legal. É assim, quando a gente sugeriu que eles tivessem uma máquina que testasse concussão, que era uma Neuroline, que tipo assim, literalmente no topo ali nos Estados Unidos, é uma das máquinas mais maneiras, carésima, eles não pensaram 2 vezes, eles Eles têm compraram a máquina, eles acesso? têm a Que máquina em isso. São Paulo no sindicato. Então, às Nossa. vezes, quando tem luta em São Paulo, eu posso mandar a máquina lá depois da luta e tudo, eles testam os E atletas. eu estava lendo, esses dias, o atleta de futebol, ele também sofre muito com concussão, né. Muito, tanto quanto. Eles dão a média de pancada na cabeça na bola para eles é 1.800, boladas na cabeça por ano. 1.800 por ano. Então eles têm as mesmas coisas, os mesmos sintomas. Foi uma coisa que eu perguntei para o Guilherme, que é o advogado do sindicato. Eu falei: "Guilherme,
Por que com o jogador de futebol a gente não sabe das coisas que eles estão passando como a gente sabe com o MMA? Acontece que o pessoal do MMA ainda está na ativa, e eles dificilmente saem da atividade. Eles Sim. podem ficar lutando, vai saber lá até delas quando. 40, 50 anos, Até tá? muito depois que eles não podem, eles continuam lutando. Então a gente Aham. começa a ver, saber e perceber disso. Também é muito popular. Sim, O futebol, você tem milhões de jogadores no time e tudo. E o que acontece? Quando ele para de jogar, ele meio que fica apagado. Então ninguém sim. fala do cara Sai mais. da mídia. Uhum. Sai da mídia. Então o que acontece? A gente não fica O sabendo que exatamente o que acontece que eles dali pra estão. frente a gente não sabe, né. Exatamente, não sabe. Mas quando você conversa com jogador de futebol, e eu tenho jogador de futebol, jogador de hóquei, nado sincronizado, Fórmula 1, aqueles rapazinhos que ficam em cima do cavalo, jockeys, Uhum. também estão sofrendo com isso. Sério? Exato, esses assim me ligam, e agora eu comecei a receber ligação agora pedindo ajuda dos caras que fazem aquela atrocidade, que não é um esporte, aquele slap fighting, aquele que um dá um tapa na cara do outro. Sim. Agora tem até de chute também. Cara, isso é uma atrocidade absurda. É, Aquilo ali, tem pessoas que saem dali, às vezes, com eu não sabia que tinha isso de chute na cara. Chute na cara? não, é chute no acho que é low kick, né, acho que é o Isso é um absurdo. Isso bom, pelo menos eu vi alguns campeonatos assim, eu vou né. fazer um campeonato de tiro, né? Vira de costas, vira pra frente, dá um tiro, que é a próxima coisa. Eu não acho que eu acho que alguma coisa vai acontecer nos Estados Unidos, porque eu não acho que a comissão atleta tem Jurisdição. Jurisdição, né. sobre isso, porque não é um esporte. Como é que você pode dizer que isso aquilo ali é um esporte? Aquilo não é esporte, gente. Se você o que você tem que fazer? Quando você está lutando qualquer esporte, você tem que poder desistir. Quando você não pode se defender, Sim. parou de virar esporte. Você começa aquilo não podendo se defender. É limpo, né, ali bate Você não pode se mexer, sua mão tá amarrada para trás, você não pode se mexer. Aí eles botam 2, 3 pangarés atrás de você para te segurar. Mas e quantas pessoas caem ali que batem a cabeça direto? Aquilo ali é uma e eu não sei atrocidade. nem se essa não sei, né, posso estar falando algo que não é correto, mas não sei nem se tem preparo. Tipo assim, estrutura, né, às vezes a pessoa: "Ah, eu quero participar e tudo mais", eu não sei se a pessoa treina aquilo, se existe uma preparação. O que eles fazem? Eles alocam coaches para as pessoas. Aí eles, para dizer treinamento de Entendi. pescoço, para não sei o quê, que é uma atrocidade que não tem. Aquilo ali é uma negligência absurda. E assim, quando eu conversei com o Attorney General, que é o tipo advogado mais importante daquele estado, eu não sei como é que chama cada estado, tem aquele advogado que é o, sei lá como é que chama aqui no Brasil, se tem isso no Brasil, mas É nos um Estados Unidos. procurador, né, acho que é. Mas assim, é o cara mais acima de um procurador, é o cara que é o responsável legal pelo estado. Lá nos Estados Unidos tem isso, porque cada estado tem sua própria regra, né. Quando eu liguei para esse cara, que é o cara acima de tudo lá em Nevada, ele falou que ele estava fazendo esse evento para proteger as pessoas que estavam fazendo esse evento ilegalmente. Eu falei: "Aonde? Não tem uma pessoa fazendo esse evento, cadê?". Então a gente conversou bastante, e ele, na primeira mensagem dele de volta para mim, ele falou que ele sabia que eu estava fazendo para proteger os atletas, que eu defendia o cérebro, que ele gostaria de passar mais essa educação à frente, mas que ele estava fazendo isso para proteger as pessoas que estavam fazendo isso clandestinamente. Eu falei: "Tá, beleza, aonde que estão fazendo clandestinamente isso? Não estão fazendo isso em lugar nenhum clandestinamente. É. Cadê?". E nada. Então assim, quando a gente fez a reunião com a comissão atlética, na Califórnia, porque eles queriam fazer os eventos lá, a única pergunta que um cara que obviamente está na comissão atlética, nunca tomou uma tapa na cara, fez foi: "Vamos encher stadiums, os estádios?". Você obviamente não tá nem aí, né, É, o pra objetivo é ninguém. encher, né, somente. O negócio é dinheiro, então o que acontece? Como o lutador sempre pensa que ele tá sozinho, né, ele luta sozinho, na cabeça dele ele tá sozinho, ele nem sabe, nem entende que tem gente protegendo a eles. E assim, o que me mais dói nessa confusão toda, assim, fico com o coração partido pelos lutadores e tudo, mas o que mais eu sinto a responsabilidade de proteger são as famílias. Porque dentro de casa tem as esposas, tem as crianças, tem os É. pais que sofrem a consequência. Então, por isso que eu sou Aham. meio dedo na cara, pé na porta quando eu faço as coisas, porque eu vou deixar uma pessoa, pode ser deputado, pode ser um cara famoso, um promotor de luta, você vai falar alguma coisa pra mim? Não vai rolar, porque eu tenho muita gente para defender, proteger e cuidar das nossas E crianças. você consegue ver algo que a mídia, por exemplo, não alcança, né, que são essas coisas da Os família, bastidores, né. os bastidores, assim, é algo que, Eu falo não com tem todos holofote eles, isso, né. eu Na falo com verdade todos isso eles. é até ruim mostrar, né, midiaticamente falando, né. É muito complicado. Tem muito problema de bebida alcoólica dentro da nossa comunidade. Por que é uma bebida alcoólica? Porque É uma quando eles fuga, bebem, né. é uma fuga e é fácil acesso.
não é olhado tipo: "Ah, o cara tá bebendo, né, beleza, ele toma uma cerveja", só para eles se nivelarem, para eles se sentirem normais, eles começam a beber. Então, assim, o vício, os sintomas são pra, né, obviamente quem tá assistindo, para eles saberem os sintomas que eles podem estar lidando: depressão, ansiedade, pensamento suicida, muito sono, pouco sono, sensibilidade à luz. Dor de cabeça, comportamento irracional, isso aí para começo de conversa. Impulsividade, né. Exatamente, comportamento irracional, assim, isso são um dos poucos sintomas, na maioria das vezes, quando eu converso com um atleta, eu falo para ele: "Eu vou te falar uns sintomas, você me fa", isso fora que o corpo inteiro já está quebrado, já teve cirurgia no joelho, já teve cirurgia no ombro, já teve milhões de cirurgias, isso aí é o extra, é o do cérebro. E aí quando eu falo para eles: "Eu vou dizer os sintomas para você, você me diz sim ou não precisa nem me falar nada, só escuta e depois você me diz o que que você quer saber mais informação". Quando eu começo a falar é sim, 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 Praticamente tudo, sim, né. sim. Aí eu pergunto: "Você me diz o que que tá ruim aí no seu corpo?". Aí eles me falam: "Ah, tá aqui, eu tenho o dedo quebrado, tenho isso, tenho aquilo, tã-nã-nã". Mas eles acham que porque não tá doendo, eles estão bem, porque se eu pergunto: "Você tem plano de saúde?", eles falam: "Não". Então como é que você sabe se que você tá bem ou não? Você não tá checando nada. Aí eles falam: "Rose, não tá doendo, tá ótimo". Essa é a resposta que eu sempre pego: "Não tá doendo, Enquanto eu tá não doendo. parar, Se não tá se a doendo, tá máquina de não Você boa". você já travar. pensou que é isso, né, um lutador de MMA que não tem plano de saúde. Mas a maioria não tem. A mai É. não é só lutador de MMA, é lutador de jiu-jitsu, as pessoas em geral de comunidade de todos os lugares, você vai fazer o quê? Agora, precisa ser nos Estados Unidos, aqui a gente corre atrás do governo para trazer dinheiro para fazer evento, né, uma coisa normal. Aham. Nos Estados Unidos, o governo não paga por evento nenhum, por esporte nenhum. E eles são atletas de alto rendimento. Por quê? Porque culturalmente a gente entende lá que você precisa apoiar o esporte, que o esporte é a solução de várias coisas. Então, assim, você tem empresas apoiando o esporte, você tem, né, empresas, pessoas físicas, universidades, É isso que eu ia faculdades. perguntar, na universidade já Exato, tem essa exato. cultura, né. A cultura de você apoiar o esporte. Na Então, assim, educação já é cultural essa cultural. questão do esporte, né. Desde o comecinho, você está sempre praticando de esporte diferente, tem seasons, quando eu fiz high school lá, você tem: "Ah, esses 6 meses aqui a gente vai fazer isso, os próximos 6 meses você vai jogar vôlei, nos próximos 6 meses você escolhe outro E existe um esporte". plano, né, que Existe um plano. Então, assim, eles estavam falando lá quando meu pai foi aceitar o prêmio no Senado: "Ah, porque a gente vai implementar jiu-jitsu na escola", eu fiquei pensando: "Como exatamente vai ser esse plano?". Porque se você não fizer um plano exatamente estruturado e perfeito, dificilmente vai dar certo. As pessoas falham muito em não ler a nossa bandeira. Ordem e progresso. Sem ordem não tem progresso. Então, como é que você vai botar? "Ah, vou botar jiu-jitsu na escola". Não é assim, você tem que capacitar os professores, você tem que estar dando educação para eles tem que ter uma constantemente. metodologia já, né. Metodologia, capacitação de professor. Eu escuto as pessoas falarem para mim toda hora: "Ah, aqui na minha escolinha", cara, eu juro, eles vêm com a maior, assim, o melhor no coração deles para poder, tipo, me dizer como eles estão fazendo bem. A gente dá kimono para todo mundo, a gente dá tatame aqui available para todo mundo. E aí eu pergunto sempre, a minha pergunta é sempre: "E a capacitação dos professores, quem faz?". "Ah, não, mas se os caras já são faixa preta de jiu-jitsu". Mas não é Não isso. basta ser só, Não né. basta ser isso, você tem que saber como lidar com uma criança, como lidar com até com adulto, né. Saber como é que o cara tá bem ou não. Contexto familiar, às vezes, da criança, do adolescente ali, né. Total. Eu fui agora, tem um cara em Brasília, o Neto, ele tá fazendo um excelente serviço com uma clínica que a gente foi visitar também essa vez que eu estava em Brasília. E a clínica, o atleta, ele faz umas perguntas para o atleta antes do para o aluno, antes dele entrar na academia. "Como é que você está Uhum. se sentindo hoje? Como é que não sei o quê?". E aí o professor pega a visão do que aquela pessoa está sentindo antes de entrar na aula. Então, assim, às vezes ele vai lá para pegar um treino duro, e tem 2 ou 3 que estão se sentindo meio para baixo, não estão bem hoje. Então ele tem uma ideia de que ele tem que fazer modificar o treino dele para poder fazer com que a criança ou as crianças ali naquela aula estejam bem mais atendidas. Achei excelente, quero muito implementar isso. Que legal. Tem várias coisinhas que a gente fez, na verdade, esse ano. A gente, trabalhou com o Caio também, do Smart Noses, que o que acontece, agora quando você lutar pela confederação, eles recebem uma notificação, eles têm um aplicativo, podem fazer no site, não só eles como as esposas também, os treinadores, eles vão poder dizer como é que eles estão se sentindo hoje. "Ah, estou me sentindo assim, assim", para saber se teve concussão ou não. Se teve uma, eles podem ser mandados para o hospital local. Então, através dessas respostas, vai saber se o cara teve uma concussão ou não. É. Essa é uma. Assim, tem tanta coisa, tanto teste, tanta parada.
que a gente agora eu vou fazer um grupo deles todos juntos, mais um grupo de WhatsApp, que eles possam conversar sobre isso aí, o teste neuropsiquiátrico, neuropsicológico para eles, que também já está todo prontinho, tudo arrumadinho, graças a Deus, uma médica incrível fez isso tudo, botou para frente, já testou, então tá tudo de boas. E estou fazendo a tradução, então no caso do Smart Notes já traduziu para português. Legal. Estava só em inglês, agora traduziu para português. E um sistema único, um sistema único onde possa colocar todas as informações dos lutadores em um lugar só. Então, por exemplo, aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se eu caio dura na esquina, você vai saber as minhas alergias. Se eu aqui no Brasil, ninguém vai saber. Hum. Então, a gente quer criar esse. Já tem, na verdade, o Dr. Vasquez criou, estamos traduzindo agora para português, onde tem um lugar, só um sistema, onde todos os atletas vão para o mesmo sistema. Isso para os atletas, né? Para os lutadores de MMA. A gente vai fazer tudo com MMA e depois expandir para os outros, Replicar se isso for. para os Para outros outros esportes, né. esportes. Porque o engraçado, eu estava num voo vindo para cá da Flórida, e quando eu estava no voo, eu fui assistir um filme, aí vi uma onda de 10 pés, não sei o que, 10 pés, eu acho que é isso. Eu fui assistir o filme, no documentário daquela família do McNamara. O primeiro episódio inteiro é a mulher dele e eles preocupados com as conclusões que ele teve no surf, e como é que isso estava afetando ele. Então, assim, o Sunny Garcia tentou suicídio. Teve um outro também que conseguiu se suicidar. Então existe essa pancada repetitiva na cabeça em tudo que é esporte. Então é um surf que você pensa: "Cara, como é que o cara vai ter concussão?" É, Direto, o tempo inteiro. Você pergunta para qualquer surfista de bodyboard ou de surf, cada um deles já teve uma E às vezes leva. a gente acha que são pancadas fortes, né, mas não, né. São aquelas pancadas repetir. repetitivas, Tem né. as fortes também, não vou negar, mas são as pancadas constantes e você bate a cabeça na prancha, na onda e tudo. Então é muito importante a gente entender que existe isso. Qualquer esporte você pode ter isso, mas o importante é educar desde o começo e manter um acompanhamento desde o começo. Eu acho que agora, com essas coisas que eu estou trazendo de fora e com o Brasil tendo um sistema de saúde público que, na verdade, pode dizer o que quiser, é um bom sistema de saúde público. No mundo todo é o melhor que tem. Entendeu? Nos Estados Unidos você não fica doente à vontade, ninguém vai nem no médico, porque não tem como, né. Outro dia um cara chegou pra mim, um dos lutadores, e falou: "Rose, eu tenho que fazer um exame de olho e tudo", eu falei: "Ah, tá". Aí ele falou: "Ah, o médico me deu aqui um papelzinho pra eu ir lá", eu falei: "Ah, beleza". Aí ele me ligou de volta, ele: "Caraca, Rose, $250 pra fazer um exame de olho, exame de vista que você dilata pra saber se tá de boa Sim, pra ele sim. poder Uhum. lutar". $250, gente, que é, sei lá o quê, vezes 5,5 pra você poder lutar. Isso é só o de olho, fora que ele precisa fazer as coisas do cérebro, fora que ele Uhum. Sim. precisa testar cardiologista, precisa fazer tudo. Toda a Então, preparação toda a preparação. Então, o custo do médico dessas coisas é absurdo. é. Então, assim, no É antes, Brasil. durante e depois. Exatamente. Uhum. Então, no Brasil, poder alinhar esse pessoal todo que tem o mesmo propósito da saúde e educação, não só a nível, tipo, da confederação pedir essas coisas, mas a nível do Brasil todo, dos atletas saberem que eles podem ir num lugar, ter o médico acompanhando, todas as informações deles no mesmo sistema, que eles possam ter acesso, isso só vai melhorar a nossa comunidade. E eu acredito que a nossa comunidade vai liderar no mundo todo, não só para o MMA, para os outros esportes também. Uhum. É virar uma cultura, uma rotina já, né? Exato. Esse respeito com os atletas. Bom, vamos falar aqui um pouco também, que você está na nossa terra aqui, Espírito Santo. Você é daqui de Vitória, de Cachoeiro? Qual é a sua cidade natal mesmo, Rose? Não, então, a minha família é imperial, que sou Aham, neta do Carlos Imperial, aham. que é a família de Cachoeiro de Itapemirim e Cachoeiro, Alegre, de aham. Cachoeiro, melhor Que cidade do legal. mundo, né. Não posso falar que não é de Cachoeiro, que não é a melhor cidade do Vamos mundo. concordar, né. É, É vamos, melhor, vamos. melhor, melhor, Cachoeiros não pode discordar. Mas eu sei que todo mundo de Cachoeiro pensa que Cachoeiro é a melhor cidade do mundo. E eu não vou discordar deles, quem Terra sou do rei eu? Roberto Carlos, né. Terra. É, aí. Meu avô que lançou a carreira do Roberto Carlos. Sério? É, É. vocês podem procurar ali, do Tim Ixi, Maia seria mais um também, do podcast Erasmo. depois só pra falar disso. Não, meu avô lançou a carreira do Tim Maia, do Erasmo Carlos, Roberto Carlos, até no filme do Tim Maia, se você assistir, mostra lá o meu avô que escolheu o nome dele Tim Maia, porque era Sebastião. Que isso, vai dar um belo corte isso aqui, hein? Caramba. Exato. Então, assim, e muito louco, porque meu pai e minha mãe são primos, né. Então eu Aham. sou bisneta do Carlos Gracie, neta do Hélio,
e neta do Carlos Imperial. Então, assim, eu tenho uns avós, assim, incríveis, assim, não tem nem o que falar. E tinha quanto tempo você não vinha aqui no Espírito Santo? No Acho que Brasil ou tem no Espírito Santo? no Espírito Santo acho que tem 1 ano e meio, Tem pouco tempo, né? tem 1 ano e pouquinho, Foi da última vez que eu vim no Brasil, mas 1 ano e pouquinho foi a última vez que eu vim. Eu tenho um afilhadozinho maravilhoso aqui, meu primo tem um business de pedras aqui, ele mexe com pedras, como todo mundo em Legal. Cachoeira, né, esse negócio. Então eu venho sempre pra ver meu afilhado, ver minha família aqui agora, tipo, tem sido bem legal. Ele era faixa preta de jiu-jitsu, a gente descobriu que a gente era primo bem depois, ele: "Ué, você botou foto aqui do Carlos Imperial? Ele é meu tio." Eu falei: "Até é meu primo." Eu Meu falei: "Será que é Deus. mesmo?" Depois ele mandou uma foto do eu falei: "Caraca, é meu primo." E ele é tipo meu irmão gêmeo, vocês conheceram ele hoje, ele é tipo meu Aham. irmão gêmeo, é muito engraçado, os mesmos gostos, mesmo tipo de música, mesmo tudo, é muito legal. E tem algo assim que você sente saudade aqui? Comida, uma praia, algo aqui no Espírito Santo que marcou pra você? Cara, Ou eu quando você gosto vem do que você tem saudade Eu de gosto sempre de ver o frade e a freira. Eu sei que eu não consigo ver todas as vezes, mas eu Aham. tenho foto de eu pequenininha, bebê, com a minha mãe e meu pai me segurando no colo, Caramba, que com o frade e legal. a freira Sério? Que atrás. fundo. E aí Depois você manda pra gente eu publicar vou nesse corte com aqui. certeza, com certeza. Então eu tenho o frade e a freira atrás, eu bebê. E você sabe que toda vez que eu posto alguma coisa do Espírito Santo, assim, eu recebo várias É mensagens das mesmo? pessoas locais falando pra mim: "Você é a nossa conexão com o mundo da luta, Que somos legal. locais daqui, é muito orgulho." E são super legais. Eu tenho uma afinidade boa pro pessoal do Espírito Santo, vou dizer. Rio de Janeiro carioca é preguiçoso, não gosta de trabalhar, é complicado, chega atrasado em reunião, eu falo: "Ai, meu Deus do céu, lidar com carioca é complicado", tá. Eu posso falar porque eu sou carioca. Paulista, às vezes é chato demais, que é tudo muito chato. "Ô, meu, perfeito, meu, muito trabalho." O capixaba é diferente, o capixaba é meio que meio termo, ele não é pé no Fica no meio do saco que nem o caminho ali, né? paulista, nem é um idiota que nem o carioca, ele é o meio termo, entendeu? Vou apanhar na rua depois dessa. Mas ele é meio termo, assim, ele é sempre boa pra então eu tenho uma confiança maior com o capixaba, é muito louco Aí. isso. Mas parece que é uma coisa meio de casa, mas o capixaba ele trabalha, ele faz a coisa correta, ele tá no horário, ele não é uma coisa muito ele não é carioca, mas também não é, entendeu? Sim. Eu acho que o capixaba, em vez se bem que tá entre o Rio e Bahia, é uma boa ideia também para vocês 2 ali no meio, mas devia estar entre Rio e São Paulo, devia ficar envolvido de tudo ali para poder dar uma Sem acalmada na dúvida. Poxa, galera. muito bacana esse bate-papo. Tem mais alguma Pô. pergunta, Thiago? Não, acho que tá legal, né? Acho que a gente não pode deixar de falar aqui que, pô, prazer enorme, né? A Rose Ó, tá aqui hoje. Igualmente. A gente esperou, uma honra pra nós aqui. a gente esperou bastante tempo pra conseguir se encontrar presencialmente, né? Com certeza. Pessoalmente. E assim, de novo, a gente já falou no início, mas seja bem-vindo aqui, a nossa terra, a nossa casa aqui também. Vou levar ela pra E. comer uma moqueca. Você Opa, gosta? Opa! super, Aí, ó. super topo, adoraria, vamos nessa. Aí, ó, legal. Então é isso, Rose. Obrigado aí. Acho que foi bom o bate-papo aí. E os capixabas aí agradecem também sua presença. Você já tá indo embora, né? Essa semana, né? Vou embora amanhã. Aham. Vou embora amanhã. Vou embora amanhã. Fiquei aqui literalmente 2, 3 dias, não foi Tem muito previsão tempo. de você voltar no primeiro semestre? Eu não sei exatamente, a gente vai fazer o schedule aí das coisas, eu quero ver Aham. qual o estado, eu acho que a gente vai começar os eventos todos provavelmente em Brasília, como pontapé, pra gente Legal. até sentir e tudo. E lá eu achei legal a ideia de botar os eventos em Brasília, porque eu acho que os outros deputados eles podem assistir o evento e Sim, levar para os estados levar. Isso, deles, é. entendeu? Usa como vitrine, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que Brasília é um ponto legal. E lá em Brasília a gente tem a Chapada Imperial também da minha família, Ah, que é? é Que uma legal. chapada incrível, tem mais de 50 cachoeiras, tem um Temos que ir rio que lá corre tipo conhecer. 8 quilômetros só de água natural. Você pode beber água de qualquer lugar lá. Que Então, a legal. Chapada Imperial ali, eu gosto de ver minha família também, tem família lá, família Imperial. A família Sim. Imperial é muito pequena, mas eles estão no Espírito Santo e em Brasília. Então, tem sido assim, essa viagem foi incrível, assim, Que legal, que incrível, legal. Que bom incrível. fazer parte desse momento aí. É, Mamba, eu que tô agradecida de vocês me receberem aqui Pô, tão bem hoje, das obrigado. meninas do seu escritório hoje me emprestarem o brinco e o Ah, colar, Ah, elas é? foram a, incríveis. Aí, ó. a Duda e a Ramile. E eu esqueci colar, brinco, falei: "Gente, eu não tô me sentindo uma menina, por favor, me ajuda." Elas: "Não, agora." E quando vier, tá convidado aqui novamente pra Poxa, gente muito fazer. obrigada. Com a internet, hoje a gente pode fazer também esses bate-papos online Dá, também, dá Com pra pra fazer. certeza. atualizar a gente também. Eu acho que depois desses cortes, desse podcast aqui, muita gente vai perguntar: cadê ela? Eu quero que ela venha aqui conhecer o nosso projeto. Então, tenho certeza que o público vai gostar muito de ter essa conexão ainda mais, sabendo mais dessa familiaridade que tem aqui com o Espírito Santo. Amo. Vai ter que vir mais vezes rápido, hein? Ah, Amo, legal. amo. Perfeito. É isso Muito aí. obrigada, gente. Muito Valeu, Que obrigada. isso, Rose. obrigado.